A gente está aqui no dia 8/9/2022, na reunião online de quintas-feiras, que acontece de 9 às 10, para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e criar com isso argumentação que facilite, né, conversar com os clientes ou os possíveis clientes, para que esse mercado, que hoje ainda está muito focado nas grandes empresas, enormes empresas, eventualmente possa também chegar nas pequenas empresas e elas sofrerem menos com isso. E, como uma sugestão de pauta, eu coloquei dois posts que estavam lá no grupo do LinkedIn. Um que é a questão da quebra de senha, né? O tempo que se gasta para quebrar uma senha. E o segundo é a questão se fosse uma trilha, né, que fala como é que funciona a preocupação da pessoa natural e dos dados sensíveis dessa pessoa natural que precisam ser protegidos, né? E aí, qual impacto tem uma questão de TI, uma questão muito focada na lei, para o mercado se tornar um mercado consumidor? E como a gente estava aqui no aquecimento, o Morelli colocou uma frase, tomara que ele não tenha esquecido. Tá com você aí, Morelli. Dá uma fala aí a sua frase. Eu não esqueço porque eu lido com isso, é o que eu mais trabalho na minha vida profissional em termos de tecnologia, é isso que eu trabalho, são senhas. Eu trabalho com senhas. Então, a minha frase é o seguinte: a lei é extremamente importante, ela faz com que todos tenham o mesmo padrão de processo de observação, ela normatiza todos os processos, as ações, mas o que invade a empresa não é a lei. O que invade a empresa é quebra de senhas. Ou ainda, e tem outros processos, uma penetração através de um firewall desatualizado, de um antivírus desatualizado. Mas por que eu digo que a senha é importante? E isso é fruto da prática que eu tenho de anos aí no mercado. A Verizon, por exemplo, uma empresa americana, ela faz essa estatística de brechas, né, de invasões, de ameaças de invasões. Desde 2017, o índice é muito alto. Então, vejam, o Data Breach Investigation Report saiu esse ano da Verizon, 2022, e não mudou o panorama. 82% das invasões, 82% das invasões se dão por falhas humanas ligadas à credencial. Então, é assim, a experiência que eu tenho. Há 3 anos eu venho falando com clientes, se dá muita importância para a credencial, muita importância, mas pouca atitude. Eu vejo também muita ortodoxia no mercado. Se fala muito em... E aí eu vou comentar um pouquinho a respeito da origem, até a Vânia deu uma palhinha aí, foi importante o que ela falou. Ela disse assim: eu mesmo, e eu também, Morelli, já fiz isso, eu uso para minha praticidade, para minha prática, para ficar muito fácil para mim, eu até bem pouco tempo, ou não sei se usa ainda, mas eu usava uma credencial para tudo, para facilitar a minha vida. Então é assim, o ser humano realmente ele vai por onde é mais fácil. E o hacker sabe disso, e essa facilidade ajuda muito o hacker a invadir as empresas. Se não, vejamos. Eu queria fazer um comentário rápido aqui. Por que se fala, o que é a senha, né? A senha é a chave a chave digital do teu parque tecnológico. Então, tudo que você for abrir de sistemas, etc., você tem que ter uma chave digital, você tem que ter uma senha, uma credencial. Metade desta credencial o hacker já conhece. Vou dizer por quê. Porque, via de regra, toda credencial, metade dela é o teu próprio e-mail. Então, normalmente o login é o e-mail e a senha que complementa a credencial. Então, metade disso o hacker já sabe. Ele sabe qual é seu e-mail. Em qualquer atividade que você tiver, você expõe o seu e-mail. Então, o hacker já conhece metade. O que ele não Metade é conhece... uma coisa interessante. Então, metade ele já conhece. A prática nas empresas, pode ver. Qual é a sua credencial? É o meu login e a minha senha. O meu login normalmente é o meu e-mail. Ou o meu RE, né? Meu registro de empregado. Por que eu digo RE? Porque nos call centers, você é proibido de trabalhar com e-mail. Então, você tem um número de registro. Esse número de registro mais a senha é a sua credencial. É a sua chave digital para você abrir sistemas.
Vamos lá atrás, lá quando começou a se pensar em credencial. Por que credencial é um problema sério? Porque o ser humano ele não tem a capacidade fisiológica de gravar ou de criar senhas fortes. Então, como é que ele cria a senha? Ele cria por lógica, porque é mais fácil para ele. Então, ele coloca Morelli 2022, exclamação. Bom, eu coloquei Morelli com M maiúsculo, então eu usei uma letra maiúscula, letras minúsculas, números e caracteres. Só que tem um detalhe. Morelli 2022, exclamação, um hacker põe robôs para fazer engenharia social, ele vai nas suas redes sociais, onde você tem lá o teu nome, o nome do seu cachorro, data do seu aniversário, uma porção de coisas. Ele combina esses dados no robô e em frações de segundos, em milionésimos de segundos, esses robôs fazem milhões de combinações e acabam descobrindo que a tua senha é Morelli 2022, exclamação. Pode parecer para a mente humana uma coisa impossível isso, mas para um robô em tecnologia, isso em frações de segundo ele quebra as senhas. Então veja, o grande problema da falha humana era a senha fraca, porque o ser humano usava sempre a lógica. Aí o homem, né, a tecnologia inventou uma coisa chamada vamos criar a senha muito forte, com muitos dígitos, com maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, só que eu não tenho capacidade de guardar tudo isso. O que a tecnologia fez? Criou o famoso cofre de senhas, né? Que a gente tanto ouve falar. A empresa fala assim, não, eu estou seguro, eu tenho um cofre de senhas. Só que tem um detalhe. Assim como o cofre de senhas, para que ele serve? Ele substitui a memória do ser humano. Como eu não tenho capacidade de guardar muitas senhas complexas, eu guardo num cofre e quando eu preciso vou lá, pego a senha e utilizo. Só que tem um detalhe. Lá atrás funcionou muito bem o cofre de senhas. Hoje, como a empresa dá autonomia ao profissional para ele criar as senhas, o que ele faz? Ele continua criando senhas fracas e guardando no cofre de senhas. Quer dizer, não adiantou nada, a senha continua fraca. Qual é a segunda atitude a se fazer? Então, é criar senhas muito fortes e não deixar mais o ser humano criar as senhas, deixar que a ferramenta crie a senha muito forte e ela seja guardada como num cofre de senhas. Aí sim o cofre de senhas funciona. Também tem um outro problema. Não sei se você... E aí eu vou entrar, Pedro, nesse aspecto do tempo de quebra de senha. Pode falar. O Everton levantou a mão, acho que na hora que você começou a falar, ele queria dar uma pausa. Pode falar, por favor, Everton. Aí pode falar. Continua. Pode falar. Everton. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, não, só para complementar a fala do Morelli, né, eu acho que assim, quem é da área de tecnologia já ouviu falar no principal hacker americano, o Kevin, né, que há muito tempo ali, ele foi o cara que instituiu ali a engenharia social, que ele politizou ela e trouxe ela para o mundo para que todos conhecessem, né? E um livro que eu li dele, que é A Arte de Enganar, que eu acho que assim, é um livro que todo mundo da área de tecnologia deveria ler. Muito bom. Num trecho dele, ele fala da facilidade que ele tem de socializar com as pessoas e conseguir dados suficientes para ele supor a senha. Ele não vai lá e descobre a tua senha. Ele supõe que a tua senha seja essa. Por exemplo, Pedro. Conversa, bate um papo com o Pedro. Não, a senha do Pedro, ele vai usar as iniciais do nome dele, de todo o nome dele, mais uma fração ali da data de nascimento do filho, ou algo assim. Então, com esse bate-papo, ele conseguia obter informações suficientes para ele supor. Então, assim, você imagina que um cara que viveu nos anos 60, né, há muito tempo atrás, ele conseguia quebrar as senhas, né, das pessoas utilizando somente a engenharia social. E hoje nós temos aí meios tecnológicos muito mais robustos e inteligentes que conseguem supor um fragmento de senha muito maior. Porque antigamente, assim, a gente pensava em senha de 4, 5 dígitos, né? Hoje a gente está falando aí, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós temos senhas de 18 dígitos. Então,
Quanto que um robô vai demorar para descobrir uma senha de 18 dígitos? De acordo com Gartner, né, ele vai demorar um tempo aí de 33 anos, né? Mas não que seja isso, efetivamente. É uma possibilidade, porque se de acordo com a inteligência artificial, ela conseguir trabalhar em cima de fragmentos de senha, em muito menos tempo ela vai conseguir quebrar essa senha. Sim. Então, assim, a gente tem uma periodicidade de troca de senha, a troca a cada 30 dias, tem um volume numérico e alfanumérico para essa senha, né? Depois, além dessa senha, tem o MFA, então tem uma série de fatores para proteger essa senha. Mas, assim, só queria complementar mesmo essa questão, né, da engenharia social e a capacidade que as pessoas têm de conseguir supor a sua senha, né? Muito bom, muito bom. Isso chama-se lógica. Desde que o hacker saiba a lógica que você usa nas suas credenciais, para ele é o prato cheio. O nome do hacker é Kevin Mitnick. Para o pessoal procurar aí. Sim. Essa condição, gente, quando a gente está falando de um assunto que eu acho que até criou um calor hoje na reunião, né? Porque rapidinho a gente iniciou. Se a gente imaginar, esse é um tema que a gente podia apropriar mais, falar mais dele. Porque quando a gente está postando, quando a gente está compartilhando, conversando, porque toda vez que a gente vai para o termo da lei, a gente vai para um lugar que as pessoas não querem muito ouvir. Às vezes é porque é um assunto muito mais técnico. E a senha é um negócio que dói em todo mundo. É claro que a gente está aqui colocando questões que também já foram resolvidas, né, com a partida dobrada. Quer dizer, agora você não digita a senha só. Você digita a senha e depois você tem que digitar um código do celular. Então, para quem já implementou essa condição, né, de duplicidade para fazer a senha, fica mais difícil de quebrar. Uma segunda coisa é que na TI também você pode virar e falar o seguinte: olha, se a pessoa errou a senha por 3 vezes, bloqueia por alguns minutos, depois bloqueia por meia hora, depois bloqueia definitivo. Quer dizer, significa isso que se a pessoa errou 3 vezes, aí ela, para não ficar muito burocratizado, daqui 10 minutos ela consegue de novo tentar. Aí ela errou de novo 3 vezes, aí está bloqueado em definitivo. Significa que a gente tem muitas saídas tecnológicas. Às vezes isso não é do conhecimento de todo mundo. Mas quando a gente vai falando das senhas, a gente vai dando ao usuário a nítida impressão de que ele é o elo mais fraco dessa corrente e que ele precisa de ter treinamento para poder fazer senhas melhores. Então, são conteúdos e argumentos que a gente pode o tempo todo estar trabalhando, que vai melhorar a cultura da segurança da informação e também vai influenciar melhor o mercado, que precisa de entender que se ele permite que as senhas sejam invadidas e, enquanto isso, o seu sistema seja invadido, ele começa a mandar e-mail para as pessoas que ele não queria mandar, porque isso é involuntário, porque o robô usa ele para fazer isso, né? Um código de mandar e-mails, e aí ele começa a ser um spam, e aí daqui a pouco ele começa a ser bloqueado para aqueles lugares que ele deveria mandar e-mail e não vai. Então, são problemas que, às vezes, a ignorância do usuário vira e fala o seguinte: isso é obrigação da TI. Tudo bem, é uma obrigação da TI, mas se a empresa não cria uma cultura de segurança da informação, uma ação dessa vira e fala assim: olha, o e-mail que eu deveria mandar para alguém não vai porque ele lá me classificou como spam e está indo para o lixo eletrônico, porque eu fui a semana passada invadido porque alguém descobriu a minha senha. Então, são coisas que a gente precisa de estar o tempo todo falando, diferente de falar de pessoas naturais. E quando a gente fala de pessoas naturais, eu, por exemplo, quando vou em evento, quando alguém fala de pessoas naturais, eu falo assim: esse cara, ele leu a lei e está repetindo a lei aqui. Ele nem interpretou a lei, porque falar de pessoas naturais não significa nada. Para mim, todo mundo é pessoa natural, né? E aí a gente precisa de estar o tempo todo pensando em como que a gente pode estar criando melhores argumentos. Um outro, Vânia, pode falar. Bem, eu sempre falo muito do que eu tenho visto aqui no dia a dia, aqui na empresa, né?
Então, eu vejo que a questão da política de senha não é uma coisa muito simples, porque eu vejo colaboradores que saem, que já sabem como é que a gente cria essas senhas e não é feito nada, e essa pessoa leva a informação com ela. Entende? Então, às vezes, um ex-colaborador também é um hack, pode ser um hack, pode muito bom. acessar as informações da empresa, pode acessar, entende? Então, eu acredito que tem coisas que eles simplificam na política de senha, como se fosse uma coisa muito simples. Sim, sim. Tem que prever os riscos dessas pessoas que saem. Muito bem observado, e eu não contei a história inteira ainda. Eu vou esperar o Pedro fazer observações, depois eu vou dar continuidade na história. Não, isso que a Vânia colocou é importante, porque do mesmo jeito que a gente tem que falar do usuário, a gente tem que falar do RH, que às vezes o RH não fica sabendo que alguém foi mandado embora. Não, ele sabe, ele só não comunica a TI para ir lá bloquear o usuário. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Ele tem um acesso completo. Né? Aliás, toda vez que você confiar na memória humana, que o cara saiu, o RH esqueceram de avisar, etc. Toda vez que você confiar na memória humana, você está facilitando a vida do hacker. Eu queria só complementar, dizer o seguinte, nós chegamos, quando eu falei lá que as ferramentas agora, esquece lá o cofre de senhas, cofre de senhas tem que ser uma das ações da ferramenta. A coisa é muito mais complexa. Então, veja, quando nós chegarmos no estágio onde nós tivermos uma ferramenta, e isso está lá atrás também, hein? Quando eu chegar no estágio onde a ferramenta pode gerar senhas muito fortes, como o Emerson falou, de 18 dígitos, eu trabalho com senhas de 40, 50, 60 dígitos. Agora, tem um detalhe importante, que a Vânia também comentou, o camarada sai e ele conhece todo o processo, principalmente se ele for, isso tem acontecido muito, tá? O cara de TI, que participa da TI é mandado embora, fica com raiva da empresa, ele sai sabendo coisas de dentro da empresa, e a empresa não toma atitude nenhuma para fechar as portas. Então, veja, o que eu quero dizer? Não adianta também você ter a ferramenta que você tem, não adianta ela fazer uma senha muito forte, por exemplo, de 20 dígitos, muito forte, guardar num cofre de senhas, mas o usuário ainda ter a possibilidade de digitá-la ou copiá-la e colá-la num ambiente para abrir um sistema. Por que isso? Primeira coisa, quando um hacker penetra o teu parque tecnológico, ele pode instalar nas suas máquinas um keylogger, um recurso que ele tem para escutar a sua máquina. O que significa escutar? Tudo que você digitar, ele está captando. Então, quando você digita uma senha, ele está captando a senha que você está digitando. E aí não adianta aqueles recursos do banco lá de você digitar a parte, clicar em cima de números, porque se ele tiver um keylogger e um screenlogger, ele pega tudo isso, entendeu? Então não adianta absolutamente nada disso. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Porque o ser humano, quer ver uma outra falha? Outra falha. Vamos ajudar o ser humano, então? Tecnologia, vamos ajudar o ser humano. Ele tem senhas muito fortes, ele não consegue gravar isso, ele guarda num cofre de senhas, faz a gestão disso, mas quando ele precisa, ele digita. Vamos facilitar a vida dele? Vamos criar uma ferramenta onde a gente faz o seguinte, a gente guarda todas as credenciais fortes dele num único lugar e coloca uma única credencial para abrir essas credenciais. Quer dizer, você criou uma ferramenta chamada ferramenta de single sign-on, ou seja, uma única senha para abrir todo o complexo. Aí eu pergunto, como eu pergunto para profissionais de empresas, né, de várias empresas, o seguinte, se o hacker conquistar ou quebrar essa senha mestra, o que aconteceu? Ele está dentro do seu parque tecnológico. Então não adianta você colocar em cima de uma única senha mestra todas as demais senhas. Então é um outro defeito. E aí o último recurso que tem, gente, se a gente está falando que 82% das invasões se dão por falhas humanas ligadas a credenciais, o que a gente não pode permitir? É uma coisa muito simples que a gente acaba esquecendo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar senhas fortes, guardá-las e não permitir que o usuário conheça essa senha. Tem um ditado que diz assim, ninguém dá aquilo que não tem.
Por que o phishing e a fraude cresceram absurdamente nos últimos anos? Simplesmente porque o hacker, usando o que o Emerson, né, que falou, o hacker, Everton, desculpe, Everton. O Everton usando essa ideia, e foi muito bem colocado, o hacker sabendo do psicológico do cara, o que ele faz? Ele vai tentar conseguir essa credencial de uma forma usando a psicologia. Então ele usa o phishing, ele se faz ser uma outra pessoa, ele usa uma página falsa, ele faz todos esses artifícios para o camarada dizer o seguinte: olha, me interessa isso, deixa eu clicar nesse link. Ele clica no link e aí lá está dizendo o seguinte: ó, para você obter isso, coloque seu login e senha. E aí, por mais que a senha seja forte, se o cara entregar, se o cara colocar a credencial dele ali, ele entregou de mão beijada. Inclusive, o hacker, e eu questiono agora, de algum tempo para cá, esse negócio de tabela de tempo de quebra de senha. Porque, veja, não é nem uma questão de tempo de quebra de senha, é uma questão de entregar a tua senha legal. Se você entrega num phishing uma senha legal, o hacker não precisou nem se dar o luxo de quebrar a senha. Ele já tem a senha legal. Então é muito sério. Então vejam, o que eu imagino que seja uma coisa atualizada? E para que a empresa retome o controle da política de credenciais, viu, Vânia? Daquilo que você estava falando. Se o teu profissional da TI, ele tem um grupo de credenciais e a ele não foi dado o direito de conhecer as senhas, quando ele sair da empresa, ele não leva absolutamente nada, ele não conhece as credenciais. Como é que ele vai... Entendeu? Então é assim, a ferramenta, no meu modo de entender, ela tem que agregar lá de trás, trazer coisas lá de trás. Cofre de senhas, gestão de credenciais fortes e não permitir que o usuário conheça as senhas. Existem ferramentas assim? É lógico que existem. Isso, assim como o hacker evolui, as ferramentas tecnológicas têm que evoluir também. Quer falar, Pedro? Tá no mute, tá sem voz. Ainda está sem... Essa condição de senha é um negócio importante. Então, a gente precisa de estar falando sobre ela, escrevendo sobre ela, colocando esse assunto sempre em pauta, para que seja digerido pelo mercado que a gente está trabalhando. Porque até então, a gente hoje fica degladiando com os usuários e às vezes com os diretores das empresas, né, que é o staff maior, né, que é aqueles que vão ser os líderes. E aí o próprio líder vira e fala o seguinte: olha, eu não quero que coloque a senha forte, porque eu não tolero isso, eu não funciono assim. Então, às vezes, colocar a senha que o celular precisa de estar habilitando, o Office 365 colocou isso de forma natural agora, né, tem uma autenticação, a senha pode até ser fraca, não tem problema nenhum. Se não enviar o SMS para o celular, ela não passa. Então, é aquilo que você também disse, é a evolução. Mas a gente tratar da parte técnica, talvez não seja a questão, mas se a gente começar a postar coisas que falam desse assunto, que tornam ele mais fácil, mais palatável, a gente vai colocar que, independente da senha, a senha é um lugar que tem que estar com a lei funcionando. E aí, quando a senha vai funcionar, a gente tem todo esse aparato para resolver, né? Porque hoje, quando a gente trata desse assunto, é um problema. Que às vezes as pessoas não querem falar disso, as pessoas têm dificuldade de entender, ou viram e falam o seguinte: olha, você é o técnico, mas eu que mando aqui na empresa, eu quero a senha fácil. E aí a gente tem problema, então a gente precisa de tratar isso. Ô, João, você levantou a mão aí? Pode ir. Esse é o dilema que a gente vive no dia a dia. Você pode ver que os relatos são iguais de todo mundo no grupo, que vê e presencia, né? Nós vamos começar um trabalho numa empresa terça-feira e semana passada já estava fazendo um levantamento lá. Tem um problema no seu áudio, João.
Não, era o meu. Acho que não o é seu, desculpa. Pode falar. E aí, eu estava conversando exatamente sobre senha. Eles estão trocando a empresa de TI, devido a vários problemas. E o camarada me falou o seguinte, falou assim, João, não sei. Eu falei, vem cá, mas como é que você controla a senha de e-mail? Aqui a gente não tem acesso, não. A empresa de TI que nos fornece senha. Não é uma empresa pequena, é a empresa de TI que fornece. Eu falei, a empresa de TI fica com sua senha, cara, terceirizada? Quando a gente precisa alterar, a gente pede a eles e altera. Eu falei, cara, mas não pode, cara. Se eu pegar teu serviço aqui, eu não vou ficar com tua senha, mas nem por decreto, porque eu não vou ser o responsável na hora que vazar um negócio desse aí, que eu estou com sua senha. Ele falou, pois é, isso é uma coisa que me incomoda e tal. Eu falei, e teu Wi-Fi? Você tem o roteador, chega ali, ele disse, não, essa aí é a senha, aí é o cara da empresa que botou o Wi-Fi aqui que sabe a senha, não sei, quando precisa a gente chama um camarada. Eu falei, você sabe como é que a rotatividade funciona nessas empresas que colocam Wi-Fi nas empresas? Ele disse, é alto, né? Eu falei, cara. Ele falou assim, quanto tempo o camarada teve aqui? Ele disse, depois que instalou, já tem mais 2 anos, não teve problema. Teve uma vez que ele via que trocou o roteador, mas botou outro, mas continuou sem saber. Desde quando ele colocou, nunca soube. Eu falei, rapaz... Então, assim, esse negócio de senha é um troço muito sério, realmente, e muito desleixado nas empresas. Muito desleixado. E essa questão que você colocou aí do Wi-Fi com a senha pública, né? E ninguém mapeia aquilo que está acontecendo, olha o tamanho do problema. Se um usuário resolver fazer pedofilia, fazer algo que está contra, né? Agora, na época da eleição, colocar fake news e comprometer, né, a imagem de alguém, se a justiça for acionada, o controlador de dados vai ter que ser responsável. E é engraçado porque a ignorância ela não dá o aval do cara poder fazer. Então, a gente, nessa condição, a gente vira e fala o seguinte, olha, tem coisa que a gente fala muito aqui desse assunto também. A lei, ela tem outras leis que são complementares, que estão valendo, igual, por exemplo, você não pode cobrar ninguém de forma pública, porque senão aquela dívida que você deveria estar recebendo, você talvez tenha que pagar. Ela vira. E aí, então, tem várias leis que já existem, que a Lei Geral de Proteção de Dados veio e falou o seguinte, vou dar luz para um punhado de leis, inclusive para a privacidade. E aí, numa dessas, por exemplo, eu lembro disso, o Dante deve lembrar disso também, a atual prefeita de Juiz de Fora, na época ela era reitora da UFJF, e ela foi no Fantástico. O Fantástico foi lá entrevistar, que houve uma questão de bullying, e aí ela até foi muito elegante nesse momento, ela falou que não tinha acesso para saber quem é que tinha feito, embora eu acho que a TI soubesse, ela também, mas ela virou e falou o seguinte, eu não posso hoje comprometer o resto da vida de alguém, porque era isso que ia acontecer, e aí ela trabalhou com a ignorância e com a inocência de todo mundo, e aí passou batido. Hoje isso não passaria mais. Então, quer dizer, se ela não identificou e aquilo passou batido, hoje ela seria responsabilizada. Sim. E aí ela ia falar o seguinte, olha, entre eu e aquela criança que fez lá, ela foi de maldade plena, e aqui na universidade as pessoas não são tão crianças, então ela talvez hoje, nessa situação, e naquela época ela foi simpática para evitar um problema maior para aquela criança, que não era criança, né? Era um jovem estudante, mas ele fez uma coisa errada e foi fantástico entrevistar a nossa reitora na época, né? A Margarida Salomão. E hoje isso, provavelmente, ela sabia, mas ela não quis contar, e aí protegeu um pouco o cara ou a pessoa, né? E aí tudo passou menor. Menos para aquela que foi acusada, feita lá, né? Fizeram bullying com ela. Voltando um pouco no tempo da senha aí... E no Wi-Fi, a empresa, o controlador, passa a ser responsável, né? Que o Morelli começou a comentar, eu me lembrei do seguinte, né? Que, cada um passamos a botar uma senha só para ficar comum para facilitar. Senha do banco, senha da internet, senha disso.
Aí começou a gerar confusão. Nós tivemos que começar a gerar várias senhas. Por quê? Algumas instituições começaram a mudar. Tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter pelo menos seis coisas. Antes era só 6 números. Tinha umas que era só 4. Aí você, vai no Banco Brasil, era um tipo de senha. Aí você tinha uma conta no Brasil, era outro formato de senha. Aí você ia na escola ou na universidade, já tinha um outro modelo. Na empresa tinha um outro modelo de senha. Então você não conseguia nem padronizar, era uma confusão danada. E aí você tinha que fazer um bloquinho para ficar anotado em cima da sua mesa para todo mundo ver, ou guardar no arquivo de Word da vida e ficava, não adiantava nada. Pegar uma fita no cartão de crédito com a senha no verso, né? Exatamente, colocava assim. Então, assim, aí, agora que está sendo discutido um pouco mais a fundo, de um tempo para cá, mesmo o pessoal de TI, Pedrinho, mesmo o pessoal de TI, a gente que é mais antigo, a gente sabe disso. Muita gente de TI também não dava importância para isso. Não, mas essa eu acho que é a questão, a pauta de hoje, eu quis provocar nesse sentido, da forma que eu tenho feito de forma recorrente também, para que a gente comece a ter argumento e conteúdo que seja mais fácil conversar com o cliente. Mesmo porque todas as vezes que a gente vai se perdendo, é como se a gente fosse para a segunda fase, que é a fase de aplicar, de operacionalizar. Essa fase de operacionalizar ela é muito técnica. Então, o usuário não precisa de entender isso. Mas a gente tem que vender para ele numa fase antes, que é aquele D-1, que é antes dele comprar. E isso é o que talvez a gente precise de mais exercitar, porque todas as vezes que a gente começa a falar de um assunto, a gente muito rápido vai para a operação. E a operação, aí ela é técnica mesmo, e ela nem é para o usuário precisar de estar aprofundado nela. Ele tem que saber o que vai acontecer como resultado, mas não de operação. Então, quando eu falo que a gente precisa de gerar conteúdo, e lá tinham 2 conteúdos, por exemplo, eu vejo que de vez em quando também tem um conteúdo muito forte no grupo, né? Até no WhatsApp. O Facebook foi multado, a Apple foi multada. Isso gera pouco impacto. Nem a gente acredita que a gente vai chegar. Uma coisa que acontece lá na Apple, uma coisa que acontece lá no Facebook, é numa camada muito mais alta do que a gente está. Então, é por isso que eu fico tratando, para que a gente sempre fique buscando abordar de um jeito que fala o seguinte: aonde que eu tenho que atuar para a gente poder vender mais? Tem que ser prático, tem que ser prático. Essa é a verdade, é a prática do dia a dia. Você tem que entender o que acontece no dia a dia e como atacar isso. É basicamente isso, é prático. Não adianta ficar falando em teoria, em grandes processos teóricos e tal, se você não atuar na prática. Esse cliente específico, exatamente, foi depois que ele confirmou que ia fechar com a gente, foi num bate-papo informal, já após a conversa propriamente de fechamento de negócio, que eu comecei a bater papo com ele, e nesse bate-papo ele foi se interessando, e falou assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos começar, falei, mas vamos fazer essas coisas bem devagar, vamos primeiro consertar esses negocinhos aqui, vamos fazendo aos pouquinhos. E aí ele se interessou, ele já estava se interessando, o Dante vai ter que se preparar, que daqui uns 2, 3 meses a gente já vai estar maduro para falar de LGPD com ele. Quer dizer, inicialmente já até falei, né? Mas ele já começou a perceber que realmente é uma esculhambação a empresa dele com tudo. Então deixa eu só fazer... Só um pouquinho, Moré. E uma das coisas que tem acontecido de forma forte, né, que eu tenho percebido, e o que eu tenho falado muito aqui também, uma vez que a gente conseguir entrar num cliente, a gente vai ter que cobrar daqueles parceiros do cliente que eles também tenham a legalização. Mas a gente também tem que fazer essa cobrança de forma com aquela pergunta que seja a pergunta certa. E se a gente perguntar assim, ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falando que ela já estava totalmente regularizada. Aí eu perguntei para ela qual que era a empresa que estava fazendo o PCMO dela, aquela parte de obrigações trabalhistas de contratar e de descontratar. Aí ela citou a empresa, eu acessei o site e falei assim, olha que engraçado, a empresa falou para você que estava, mas o site dela está inseguro. Você sabia disso? E a área que você acessa da intranet pode ser que exista problema aqui.
Então, a gente vai ter que aprofundar e fazer as perguntas para vencer aquela condição. Falar o seguinte, o advogado criou uma barreira, como se aquela barreira fosse um negócio, aqui eu estou pronto, eu resolvi. E, na realidade, se você fizer a pergunta um pouquinho na frente, você vai falar assim, opa, não resolveu nada. Se, por exemplo, se você perguntar para as empresas que são parceiras suas, se elas têm licença de todos os softwares que elas estão trabalhando, que prestam serviço para você e que tratam os dados que você vai estar entregando para elas, ainda mais esses que são do PCMO, que eles são trabalhistas, eles são dados muito sensíveis. E aí, se tiver um problema, você é o responsável, é claro que a empresa também é corresponsável, mas isso tem que estar firmado. E às vezes hoje nem está tão firmado nisso. Fala, Morelli. Não, só para complementar aquilo que nós iniciamos, né, daquela tabela de tamanho de senhas e de tempo de quebra de senhas, ela é importante? Ela é extremamente importante, sim. Aquilo é fruto de estudo de algum tempo, aquilo foi elaborado com base em estatísticas, em cálculos, e ela é uma tabela importante. Entretanto, existem situações, aquilo que eu estava falando da prática. Veja, por exemplo, que na prática, às vezes você está falando com a empresa, ela diz o seguinte, ok, Morelli, eu estou colocando aqui uma senha de 50 dígitos, com maiúsculas, minúsculas, vai levar um tempo enorme, vou atrapalhar a vida do hacker, né? Ele vai levar muitos anos para quebrar essa senha. Porém, existem casos práticos, onde eu estou lidando com a empresa, e a empresa diz assim, Morelli, tudo bem, só que eu tenho aqui na empresa sistemas legados, que só comportam 8 dígitos. Como é que eu vou colocar uma senha dessa? Eu não abro esse sistema. E aí, então, a ferramenta não vale para esse sistema? Vale. É aquilo que eu falei, basta que você tenha. E você até comentou isso, Pedro. Às vezes você tem uma senha fraca de 8 dígitos numéricos, que nem banco, por exemplo, senha de banco. 6 números. Você cria um número da tua cabeça, que você já conhece, uma data de aniversário e tal, coloca. A senha necessariamente, ela não precisa ser pequena em termos de dígitos e ser fraca. Sabe por quê? Porque se você tiver uma senha de 8 dígitos de um sistema legado, só que o usuário não conhece a senha, ela é forte do mesmo jeito. Basta que você não dê conhecimento a ele. Sabe por quê? Porque num phishing, o camarada não vai poder colocar esta senha no phishing porque ele não conhece a senha. Então, e tem mais um detalhe. Além do tamanho e da complexidade da credencial, além do usuário não conhecer a senha, quanto mais... Hoje em dia, o que protege a empresa são as camadas de proteção. Então, veja, você tem toda essa robustez, essa complexidade de senhas. E você coloca, você também citou isso, Pedro, é muito importante. Você junta a esse processo da complexidade da senha o multifator de autenticação. Você já criou mais uma barreira para o hacker. Entendeu? Então, segurança não é uma coisa única em si. Ela é um conjunto de atitudes que faz com que você vá fechando portas e impedindo a facilidade que o hacker tem para quebrar. A última coisa que eu quero falar aqui de senhas, depois a gente pode em outras reuniões esmiuçar um pouquinho mais isso, é assim. A tecnologia imita um pouquinho a vida real. Se eu alugar um imóvel, se eu for morar num imóvel e for levar todas as coisas de valor que eu tenho para dentro desse imóvel, antes de guardá-los dentro do quarto ou da sala, onde é que eu vou guardar o meu cartão de crédito, onde eu vou guardar tudo, a primeira coisa que eu faço é trocar a chave da porta de entrada do apartamento. Ninguém guarda suas coisas, seus tesouros dentro da sua casa sem antes fechar a porta. Por que eu estou falando isso, fazendo um comparativo? Não adianta você fazer, e aí me perdoem, tá? Eu acho que tudo é importante, mas não adianta você, e aquilo que você falou no começo, Pedro, não adianta você ir buscar compliance, você ir buscar a pessoa natural, você buscar a informação crítica, você buscar a lei, etc. e tal, se você não fechar as portas antes. Eu já vi muita empresa fazendo compliance ser atacada e invadida. Exatamente no processo de compliance. Por quê? Porque não fechou as portas. Então, uma coisa é você regulamentar e você fazer com que a empresa siga instruções definidas
padronizadas para todo mundo, chamada lei. Uma coisa é você fazer a empresa cumprir a lei, outra coisa é você proteger as entradas da empresa. E veja, não se protege também uma única porta. Você tem numa casa, você tem portas, você tem janelas, você tem a porta dos fundos, a porta da frente. Você precisa fechar todas as portas. E aí sim organizar internamente a casa. O Orozimbo usa muito um processo que eu coaduno com ele em relação à metodologia que ele usa. Antes de qualquer coisa, é fazer uma análise de tudo que você tem, é fazer um trabalho anterior para saber o que você tem de riscos, o que você tem de portas abertas e tal. Aí sim, você parte para uma regulamentação, para um ajuste da tua casa em relação a tudo que você precisa fazer em relação à lei. Então, só para concluir, senha é importante? Eu não vou dizer se é importante ou não. Vamos lá. 82% das invasões se dão por falhas humanas ligadas a credenciais. Será que é importante? Os outros 18% é importante, Morelli? É lógico que é. Porque se eu cobrir 82 e deixar os 18 descobertos, o hacker invade pelos 18. E o que é os 18%? É o cuidado com firewall, é o cuidado com antivírus, é o cuidado para não colocar um processo lá pirata, é tudo aquilo que o João Salles fala também. Não adianta nada eu ter uma ferramenta de credenciais muito forte, eu ter um firewall muito forte e ter um antivírus pirata. Uma coisa é comprar um free, um antivírus. Então, assim, são os cuidados. Segurança é um conjunto de atitudes. Aí eu encerro o comentário a respeito de credenciais de senhas e numa outra oportunidade, se vocês quiserem, a gente conversa a respeito disso. Mas aí está aberto para quem quiser comentar alguma coisa. Senha é importante? É muito importante. É tão importante e tão simples que o board das empresas esquece disso, esquece de cuidar de senhas. E isso eu estou cansado de ver em empresas. A empresa tem um complexo maravilhoso de proteção e não tem um protetor de credenciais. Não tem uma ferramenta que protege credenciais. Quando muito o cara tem lá um cofre de senhas e diz assim, minha empresa está protegida. Lê do engano, né? Eu acho que a maioria das empresas, ela tem um empresário que ele não lida com isso na cabeça dele. Isso não está no radar dele do dia a dia. Ele só identifica o problema se eventualmente ele foi invadido e criptografado, e aí ele descobre que ele não está faturando, que ele não está recebendo, que ele não está pagando, mais que ele não está recebendo que ele não está pagando. Então, são itens que, da mesma forma, a gente pode estar sendo tratado. João? Peraí. João? Você levantou a mão aí. Tem que levantar a mão e abrir a boca, João. Acho que ele está com problema no... Vou baixar a mão dele aqui. Então, essas são condições que, às vezes, se a gente começar a falar mais desse assunto e de forma mais clara, mais fácil, as pessoas vão estar entendendo e vão, com certeza, mudar suas atitudes. Atualmente, a gente está com a atitude ruim, né? Porque nem a gente mesmo fala desse assunto de forma vendável. A gente fala dele de forma técnica. Então, voltou meu mudo, eu estava no mudo aqui. Voltou. Pode falar, João. Deixa eu te falar. Só para também vou encerrar minha participação sobre isso aí. Eu faço parte de um grupo do pessoal da Estácio, Faculdade Estácio. O padrão de senha deles, para o camarada acessar as disciplinas, é os 6 primeiros números do CPF, arroba, a primeira letra do nome e a primeira letra do nome maiúscula com a segunda letra do nome, né? Então, é o CPF, os 6 primeiros números do Pedro, arroba, P maiúsculo, E minúsculo. E outro dia, numa discussão no grupo lá, mas eu não consigo, alguém falou, não estou fazendo nada assim, bota aí seu login, o cara botou o CPF, botou o CPF, me informa, não, o camarada perguntou assim, me informa o seu CPF que eu troco sua senha aqui. O cara botou o CPF dele dentro do grupo, eu falei, gente, vocês são malucos, cara, além de botar o CPF completo, o login são 6 números, eu já sei o nome do cara.
Ué, mas e qual o problema? Eu falei, não, nada, cara. Eu vou começar a fazer João, prova. Eu vou fazer prova para você, eu vou entregar material para você, eu vou fazer um monte de coisa para você dentro da Estácio. João, tem uma Oi. notícia para te dar. Ah. Provavelmente esse grupo de senhas da Estácio deve estar na Deep Web, viu? É provável que sim. É provável, cara. Dada a facilidade. Os alunos entram com essa. E o cara bota no grupo CPF dele. Quer dizer, o nome dele é Morelli, eu já sei, pô. Eu vou entrar no ambiente dele da Estácio e brincar com a coisa dele. Vou contar uma coisa para vocês, por experiência, para vocês, não para assustarem, mas para vocês entenderem que a gente fala da prática do dia a dia. Às vezes um grupo de empresas, e não é pouca coisa, também é o board da empresa se preocupa muito com... Ele não vê a coisa como investimento, ele vê como custo. E eu vou dar um exemplo. O camarada sabe que senha é importante, o que ele faz? Ele contrata um sistema de controle de credenciais chamada ferramentas de PAN. É uma ferramenta que grava a sessão, faz um milagre. Só que ela é muito cara, uma licença dessa ferramenta. Olha só como é que é a cabeça, às vezes, do empresário. Uma ferramenta dessa, uma licença custa em torno de 180, 200 reais a licença. E aí ele tem 500 funcionários. Como é que ele vai colocar uma ferramenta com esta complexidade para 500 funcionários, já que o menino lá da administração que lida digitalmente na empresa não precisa de uma ferramenta dessa? O que ele faz? Ele pega e diz assim, quantos caras tem na TI? Tem 30 caras. Vamos proteger os caras da TI. E compra 30 licenças dessa ferramenta. Pergunto para vocês, cadê a proteção da empresa nos outros 470 funcionários? Entenderam o meu questionamento? Então, às vezes, por questões financeiras e achando que está protegendo a empresa, você compra uma ferramenta dessa e coloca lá para o teu pessoal de infraestrutura, de TI. E o restante fica sem uma ferramenta de proteção. Ou seja, ou você protege todo mundo, ou você não protege ninguém. Protege ninguém. É isso. Eu estou falando da prática, tá? Da prática do dia a dia, das olha conversas. só uma questão prática. O Office 365 ele permite compartilhar o aplicativo em até 5 máquinas. E aí, para economizar, algumas empresas estão comprando uma licença para 5 usuários. Na realidade, não são 5 usuários, são 5 computadores que vão estar utilizando com a mesma senha. E aí, o OneDrive é onde você armazena os dados. E aí fica lá os dados do fulano 1, do fulano 2, do cicrano 1, do cicrano 2, e aí todo mundo com o mesmo acesso. Acontece. É surreal, mas acontece. Não, e aí você aceita, você vira e fala assim, você é vendedor, você vira pro cara, aí o cara fala assim, mas e a parte de segurança? Eu falei assim, aí você vai ter que ser seguro em grupos de 5, né? E eles vão ter que ser irmão, né? Sim. São detalhes que a gente vive, né? E aí, na medida que as coisas vão evoluindo, você vai amadurecendo. Uma das coisas que eu tenho percebido também é que não dá para fazer a Lei Geral de Proteção de Dados, essa parte de compliance, de uma vez. Tem que colocar o que vai ser feito, na sequência, dar um tempo para que a gente entenda um pouco mais do negócio e, em contrapartida, o usuário de lá também comece a refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, porque ele tem que contar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, as coisas que estão acontecendo lá, para que a gente possa estar, nesse meio tempo, entendendo como que vai intervir, como que vai mudar. Porque se a gente muda de um jeito também errado, a gente não vai conseguir eficiência, porque aí o usuário começa a resistir demais. Então, a gente precisa de ter lógica. E, às vezes, isso é uma questão de amadurecer. A gente também tem que amadurecer os conceitos e os processos que a empresa tem. Ao ponto de virar e falar o seguinte, olha, a princípio eu aceito vender uma licença para 5 computadores. Mas, na medida que eu vou conversando com as pessoas, elas vão entendendo que isso não é possível. Porque, senão, fica
o cara tem lá um arquivo de senha que está compartilhado com 5 pessoas. Claro. Né? Acho que a Vânia tem alguma observação a fazer. Sim, Vânia. Tá mudo, Vânia. Tá mudo, Vânia. Estou dizendo, eu escutando aí sobre a questão da senha dos alunos da Estácio, aqui a gente tem uma instituição de ensino e eu, apesar de ser responsável pela controladoria, eu acabei assumindo a central de atendimento. E que eu vejo o seguinte, toda vez que você cria uma senha onde tem os 3 números do CPF, você acaba sendo um dado pessoal identificável. Uma pessoa da central de atendimento que tem acesso ao sistema, ela consegue fazer a senha do aluno. Entende? Então, eu acredito aqui, no caso, para a gente, que é uma sugestão que eu estou dando aqui para o nosso TI, é que seja criado senhas com vários caracteres, mas que só o aluno, que não seja aquela coisa lógica e óbvia, né? Eu posso dizer com letra maiúscula, com letra minúscula, com 2 caracteres, com número e tudo, mas o aluno é o único dono da senha dele. Ele jamais vai ser identificado com assim uma regra muito óbvia. Entendeu? Em partes tudo bem, não, mas, por exemplo, se ele cair num phishing, ele entrega essa senha para o hacker. Não, e uma coisa que pode estar sendo feita também é que no primeiro acesso ele tem que trocar a senha, né? Isso também é uma solução boa, né? Mas as pessoas gostam... sabe o que acontece, Pedro? As empresas reclamam muito o negócio de troca de senha, porque... Quando você fala em meia dúzia de senha, tudo bem, mas quando são milhares de senhas, isso para a empresa é complicado, o processo é bem complicado. Então, o ideal mesmo é que você tenha... Eu imagino o seguinte, se você tiver senhas, e eu provo isso, se você tiver senhas muito fortes, muito bem protegidas e o usuário não conhecer a senha, a política de troca de senhas passa a ser até desnecessária. Mas se o usuário não conhecer a senha, como é que ele vai autenticar? Ele autentica através de tecnologia. É isso que eu queria dizer. É isso que eu tenho. Existe tecnologia para isso. Existe uma tecnologia onde você aperta, você escolhe qual é a credencial que você precisa, você clica num botão e a transferência é feita automática para a área de transferência. Tá certo. Sem que o usuário conheça. Conhece esse processo? Não, a única coisa que eu conheço é essa parte do... O Dante conhece esse processo. Entendi. Tá certo, tá visto. Senhores, já são 9h55, eu estou entendendo que a gente também está com o tema bem discutido. Se todo mundo estiver de acordo, eu acho que eu vou interromper aqui a gravação para que a gente já faça as despedidas. E lembrando que seria legal que todo mundo pudesse colocar aí que está ok o compartilhamento da nossa reunião. Da minha parte, positivo. Pode compartilhar. De acordo. De acordo. Então tá. Eu vou desligar aqui a gravação